Atos 2, a partir do verso 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos meditando ao longo do mês de junho sobre a graça de Deus e como ela nos surpreende. Nós sabemos que nós estamos aí em um mundo, como a gente falou semana passada, em constante mudança, em constante polarização, infelizmente. E diante de tantas mudanças que nós, aqueles que conhecem a palavra de Deus, não podemos nos calar. Nós precisamos ter em mente que a gente não deve se enquadrar em nenhum estereotipo social que é dito por aí, que é falado, imposto pela sociedade. Nós precisamos ter em mente que Jesus concedeu a nós, os seus seguidores, o imenso privilégio de ministrarmos a graça dele nesse mundo que está com sede, nesse mundo que tem sede. Que nós somos aqueles e aquelas que encontraram aquele que tem água viva, e que nós bebemos dessa fonte, e que por isso nós devemos levar essa água àqueles que têm sede. Lembramos que Jesus nunca ordenou que a gente saísse bem em pesquisas de opiniões. Lembra que nós falamos sobre isso? Às vezes a gente fica preocupado, mas a gente não foi chamado para isso. Mas a gente tem que ponderar a lista de termos que as pessoas empregam para nos designar, e que nós precisamos realmente agir de forma diferente, ser sal, ser fermento, ser luz nesse mundo, para uma sociedade que nos enxerga de forma tão negativa, e que nós somos convidados a amar essas pessoas, mesmo sendo diferentes. Lembra que a gente falou que o amor tem o poder de conquistar estranhos. Então, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente demonstra respeito por aqueles que são diferentes, quanto mais amarmos aqueles que são improváveis, como Deus nos amou, nós que somos improváveis,
de sermos amados, mas nós fazemos diferença. Mas nós somos chamados a isso. Então, nós somos convidados na manhã de hoje a mais uma vez olhar a palavra de Deus a partir dela, olhar as pessoas não com preconceito e julgamento, mas como potenciais convertidos, como aqueles e aquelas que Deus ama, como Ele nos ama, e que o Espírito Santo quer aliviar a sede, que Ele é aquele que vem para aliviar a nossa sede. Então, a sede, lembra do significado que nós temos? Nós temos sede de ter significado. Para que nós estamos aqui? E sede de amor. Nós precisamos, nós queremos sermos amados. Então, o nosso desafio religioso é ver a imagem de Deus nas pessoas que não têm a nossa imagem. E quando nós olhamos para o texto de Pentecostes, quando nós meditamos em Atos 2, é preciso a gente ter isso como pano de fundo, ter como pano de fundo também que o derramamento do Espírito Santo fazia parte de uma esperança antiga do povo de Israel. Não é algo novo que simplesmente aconteceu aqui em Atos e que ninguém estava esperando. Na verdade, era uma esperança antiga desse povo. Uma esperança de séculos. Bem viva no meio do povo. Se você pegar Ezequiel 36, por exemplo, o profeta diz lá: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei no meio de todo o povo de Deus. Então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. Dar-vos-ei um coração novo, um coração de carne. Tirarei de vós um coração de pedra. Habitareis na terra e dei a vocês e ao seu povo e serei o vosso Deus. Então, existiam promessas antigas de que o Espírito habitaria no meio do povo. Então, as promessas de Jesus também, se a gente pegar os evangelhos, Lucas 24, 29 diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecerei, pois, na cidade. E sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha. Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Deus manda os discípulos não saírem da cidade. Fiquem aí. Então, é importante nós lembrarmos disso. Lembra que os discípulos, logo após a morte de Jesus, estão lá escondidos. Escondidos porque eles estão com medo, eles estão temerosos. E já tinha essa promessa de que não era para eles saírem, não era para eles terem medo. Mesmo assim, eles estavam escondidos. Atos 1:8 começa dizendo isso também. Lucas, ele repete: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Então a gente precisa realmente olhar todo esse pano de fundo da esperança de que iria vir esse Espírito sobre o povo de Israel, porque a promessa e a esperança, a dádiva do Espírito Santo, ela tem raízes profundas no Antigo Testamento. Nós temos às vezes aqueles que defendem que o Espírito Santo não está no Antigo Testamento, mas a promessa é antiga. Da mesma forma, não é novidade que dessa esperança, pela dádiva do Espírito Santo, fazia parte também a expectativa escatológica de Jerusalém. Ou seja, do fim dos tempos, quando lá em Sião todo o povo seria agregado. Então, desde Isaías até Zacarias, se você pegar lá e for vendo, você vai vendo que esse tema ele é presente, ele é pertinente. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, afirma o profeta Isaías lá no seu capítulo 2. E se elevará sobre os outeiros e fluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos aos montes do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andes pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Além disso, a festa de Pentecostes, porque quando a gente pensa em Pentecostes hoje como cristãos, nós pensamos, nós lembramos aí das línguas de fogo sobre os apóstolos, mas nós precisamos trazer um pouquinho e lá cavar também no Antigo Testamento. Pentecostes era uma festa do povo de Israel. E ela era realizada
desde a antiga aliança. Ela era a festa de gratidão pela colheita. Lá em Levítico 23, verso 15, vai fazer menção sobre Pentecostes, que também é chamada de festa das semanas. Então, quando você vê na sua Bíblia festa das semanas ou Pentecostes, era a mesma festa, que celebrava a colheita do trigo, onde você expressava gratidão por tudo que Deus tinha feito. Então, o Pentecostes, na sua origem, era uma festa agrícola. Então, esse significado original vai juntar-se durante o segundo templo e vai ganhando ainda mais sentido. Ou seja, inicialmente uma festa agrícola de celebração, 50 dias após a colheita. Aí a gente vai ver que depois, no segundo templo, lá com Zacarias, ela vai também ganhando um outro significado também, que está relacionada à ideia da lei que Deus dá ao povo no Monte Sinai. Então passou a ser uma festa da aliança também, a celebração da lei que o Senhor dá. Então a aliança estabelecida por Deus ao dar a sua palavra. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre aliança aqui, quando a gente falou sobre relacionamento, sobre a questão dessa importância, o quanto Deus também faz alianças com o povo. Então a gente vê que Pentecostes passa a ser, num determinado momento também, a celebração da aliança de Deus com o povo. A aliança dele dar a lei, dele dar a Torá, os mandamentos ao seu povo. Então esse é um detalhe especial e importante para a gente interpretar Atos 2. Quando o primeiro Pentecostes, então, da comunidade cristã é realizado, é importante a gente saber que ele tem tudo a ver com a palavra. Agora, não mais a antiga aliança da Torá dada no Monte Sinai, mas agora a nova aliança dada por Cristo Jesus. Então, quem foi agraciado pela dádiva do Espírito Santo naquele dia da festa da antiga aliança, agora vê se cumprindo a promessa do envio do Espírito Santo. Aquilo que foi prometido no Antigo Testamento agora acontece. Ou seja, Pentecostes agora é colocado a serviço da boa palavra, a palavra do Evangelho, a nova aliança. Então os seguidores de Jesus que antes estavam lá, todos amedrontados, todos escondidos lá, morrendo de medo, agora eles são convidados, eles são transformados, melhor dizendo, em apóstolos. Eles são transformados em testemunhas da palavra da nova aliança, do Evangelho de Cristo. Então, a comunidade cristã, quando nós celebramos Pentecostes, ela dá testemunho que no surgimento da igreja cristã realiza-se a esperança que animava a caminhada do povo de Deus nos últimos séculos da sua história, desde o tempo dos profetas, né? Nós temos estudado os profetas na escola dominical e nós temos visto o quanto tem sido difícil a luta do povo, porque é sempre ou o império oprimindo o povo, ou o próprio povo desobedecendo a Deus, o quanto essa caminhada do povo de Deus, né, é difícil. Então, em Pentecostes, a gente tem aí a primeira formação então, da comunidade cristã. Se a gente considerar como data fundante Pentecostes para nós, Igreja de Cristo, a gente vai ver que então, nos dias da festa da antiga aliança, tem início a grande seara, que Lucas fala lá no capítulo 10, e agora começa então a grande colheita do povo de Deus. A gente coloca então como data inaugural Pentecostes. Isso liga Pentecostes, o nosso Pentecostes celebrado pelos cristãos, a primeira comunidade, também ao Pentecostes original, da antiga aliança, que era a festa da colheita do trigo. Como? Porque Pentecostes, para nós cristãos, também é a festa da gratidão. Gratidão pela dádiva da palavra, da nova aliança em Cristo, do Evangelho. Nós somos gratos. Agora, depois de 50 dias após a Páscoa, também celebramos a palavra. Então, os frutos dessa nova aliança são os dons que o Espírito desperta em nós, que Ele nos concede para trabalhar na sua obra. Então,
o Pentecostes cristão, ele é a capacitação que você e eu, que nós temos no Espírito Santo para operar a proclamação da nova aliança, para proclamar o Evangelho. Agora, não mais baseado na lei, mas na graça. A graça de Deus. Então, Pentecostes é a maior surpresa da graça de Deus a nós, seres humanos. Nós podemos afirmar com todas as letras que em Pentecostes nós somos surpreendidos pela graça de Deus. Então, em Pentecostes nós realmente podemos celebrar aí o tempo escatológico, dizer que quando Cristo nasceu, quando ele surgiu, ali se começa o fim. Porque em Pentecostes nós temos a celebração da palavra de Deus. A humanidade toda, em toda a sua diversidade, está incluída nessa nova aliança, no Evangelho de Cristo. Porque ela não se baseia mais na lei. Não é mais a lei que seleciona e que exclui, mas sim na graça de Deus, que acolhe e que inclui, que nos convida a pregar e a falar do Evangelho da graça para todos. Não é mais só para aquele povo judeu. Nós somos convidados a pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins do mundo. Então, a missão da Igreja de Cristo, ela é universal. Então, para a gente descrever esse evento salvífico de uma forma universal, Lucas ele usa aqui uma linguagem repleta de simbolismo. Ele vai falar de vento impetuoso, som que vem do céu, línguas de fogo. Então, essa linguagem simbólica, ela liga a experiência da inauguração desse tempo escatológico às teofanias do Antigo Testamento. Lembra que a teofania, que eram as revelações divinas, as manifestações de Deus ao ser humano. Então, liga isso aos acontecimentos do Monte Sinai. Como assim? O vento expresso aqui na presença do Espírito de Deus é um exemplo disso. Quando você pega a teofania do Antigo Testamento, na maioria das vezes o fogo está presente. Êxodo 19:18, por exemplo, vai dizer que todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. No Sinai, lembra o que foi dado ao povo no Monte Sinai? A Torá, a palavra de Deus. No Pentecostes cristão, nós temos toda essa simbologia da palavra de novo expressa. É dada de novo a palavra de Cristo, o Evangelho. Então, por isso nós vamos aqui, a gente não vai ficar buscando explicações para cada item, nada disso, né, dos símbolos presentes em Pentecostes. Mas o essencial é o seguinte, o que nós precisamos ter em mente quando nós olhamos para Pentecostes? As pessoas que são agraciadas com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, são capacitadas a entender, a vivenciar e a proclamar a palavra. A levar esse Evangelho que realmente o plano de Deus contido no Evangelho, de nos tirar da ruína do pecado, que em Jesus toma na cruz o juízo e aquilo que nós deveríamos ter como condenação pelo pecado e que ele ressuscita para nos dar a vida eterna, é essa palavra que nós não podemos perder de vista. Isso é essencial em Pentecostes. É essa palavra que os apóstolos são convidados a pregar. Então, o lugar onde a primeira comunidade cristã então se forma e onde ela está reunida é o Novo Sinai. É o lugar onde a palavra de Deus se manifesta poderosa para trazer a nova aliança em Cristo, para trazer o Evangelho. Segundo a esperança expressa no Antigo Testamento, a Torá entregue lá no Sinai teria um alcance universal. O Evangelho entregue agora em Pentecostes também tem esse alcance universal. É a palavra de Deus. Então, várias tradições rabínicas, na época em que Lucas escreveu Atos, vão dizer que a lei lá do Antigo Testamento, a Torá, ela tinha sido promulgada em 70 línguas diferentes. Tinha-se esse costume de dizer, e que essas 70 línguas, então, foram espalhadas por toda a terra.
Então, possivelmente, Lucas, quando ele escreve aqui Atos, ele tem em vista essa tradição. Porque ele acentua a questão da diversidade das línguas, presentes nesse dia da promulgação do Evangelho para todas as nações. Ele vem ressaltar que o Evangelho também é universal como a Torá. A boa nova de salvação, ela alcança todas as pessoas. E com esse detalhe, se você parar para pensar, perde sentido as especulações e suposições sobre o falar em línguas. E aqui a gente não está fazendo apologia antipentecostalização, não. O que eu quero dizer é que o milagre aqui não está nos apóstolos falarem línguas, e sim naqueles que ouvirem na sua língua natal o Evangelho. Porque os apóstolos falam na sua língua. Provavelmente estavam falando em aramaico, que era a língua popular. Mas aqueles que ouviam na sua língua. Ouviam em língua estrangeira. Então não se trata de glossolalia. Agora a gente vai falar difícil. Porque glossolalia é o fenômeno que a gente conhece muito hoje nas nossas igrejas, várias igrejas por aí, que é o falar em línguas estranhas. Não é isso que acontece em Pentecostes. Não é falar em língua estranha num transe religioso. E isso está muito claro no texto. O que acontece em Pentecostes é um fenômeno profético. O Evangelho é pregado na língua de quem está lá. É como se eu falasse em português e a pessoa entendesse em inglês o que eu estou pregando. É um fenômeno profético, não é glossolalia. É agir de Deus. Então, aqui se a gente for ver, então não, o que vale não é falar em línguas. Falar em língua humana ou língua de anjo. O que importa é que a nova Torá, o Evangelho, não tem limitação. Não tem limitação de língua, de raça, de nação. Pela soberana intervenção de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a comunidade cristã primitiva que está ali reunida, ela é arrancada do seu silêncio, de todo aquele medo, de todo o seu ostracismo, e convidada a ir falar. Você pensa bem, uma semana atrás estava todo mundo trancado, agora está todo mundo lá falando para todo mundo, sem medo, sem vergonha, no meio lá do povão. Né? Dizem que provavelmente isso aconteceu num lugar muito visível, provavelmente perto do átrio do templo, um lugar onde tinha muita gente. Porque o pessoal ia para Jerusalém celebrar Páscoa, e algumas pessoas que iam para Jerusalém celebrar Páscoa, como era uma viagem cara, ia para ficar bastante tempo. Celebrava a Páscoa e costumava ficar até Pentecostes. Ia ser 2 festas pelo preço de uma, né? Quem nunca fez isso? Você vai viajar de férias e fala, eu quero aproveitar bastante. Então, os judeus de outras nacionalidades que não moravam em Jerusalém, quando iam para lá, queriam aproveitar. Então, esse povo estava lá, estava conhecendo, indo no templo lá sempre que possível. Então, quando é anunciado aí, em Pentecostes, a gente vê que não tem limitação. Todos que estão ali escutam na sua língua a palavra de Deus, a nova Torá. Então, quem está ali passa a ser a testemunha de Jesus de tal forma que o mundo inteiro consegue entendê-lo e aceitá-lo. Por isso, a enumeração de diferentes nações e regiões pelo autor de Atos. Alguns estudiosos até dizem que ele faz um paralelo com a Torre de Babel e que ele atualiza as nacionalidades que estavam presentes lá na Torre de Babel para mostrar que agora, aquele espírito que antes dividiu, agora inclui porque o Evangelho é ouvido em todas as línguas. Então, a palavra do profeta Joel explica, inclusive, o falar em línguas. A expressão toda a carne que ele usa explica o falar em línguas diversas. Então, a afirmação, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos, até sobre os seus servos e sobre suas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Explica que a diversidade representada naquele dia de Pentecostes em Jerusalém é tão presente que a gente pode ver isso em toda a criação, que é agradável aos olhos de Deus, porque é o próprio Deus que derrama o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que lá estão. Então, de todas as leituras que a gente pode fazer sobre Pentecostes, fica nítido a diversidade.
A diversidade, o primeiro terreno para testar a graça e a ação do Espírito Santo que alivia a sede da nossa alma no mundo sedento, começa em Pentecostes. Começa ali num lugar onde tem pessoas de várias nacionalidades, de várias culturas, de várias línguas, que entendem a vida de formas diferentes. Então ali, quando a ação do Espírito Santo acontece naquele conglomerado de gente diferente, rompe as barreiras, rompe todas as barreiras de gênero, enfim, de raça, de classe social, servos, servas, todos ali marcavam a presença e ouviam na sua voz, na sua própria língua a palavra, a nova Torá, o Evangelho. Então, a diversidade, se a gente parar para pensar, complica a vida. Complica a vida. Vamos ser realistas. E talvez por essa razão a gente tende a nos cercar de pessoas que pensam como nós, que têm a mesma idade, que têm a mesma realidade social, que têm a mesma visão de mundo. No entanto, quando a gente olha para a igreja, a gente vê que ela oferece para nós um lugar diverso. Se você olhar para o lado, para as pessoas que estão sentadas do seu lado, nós vamos ter jovens, nós vamos ter idosos, pessoas com mais poder aquisitivo, outras com menos. A gente vê que a igreja é um lugar onde essa diversidade pode ser vivida. Por quê? Porque nós temos algo em comum. Nós somos alcançados por essa palavra. E é essa palavra, é esse Cristo, é esse Evangelho que faz com que nós possamos realmente olhar para cada um que está ao nosso lado e ver que apesar de sermos diferentes, de sermos crianças, talvez sermos avós, desempregados, executivos, imigrantes ou aristocratas, essa diversidade em Cristo nos une, ela não nos separa. Então, a diversidade em cada banco de cada igreja que acontecem com nós, compartilha de uma visão comum. É a de que Jesus pede a nós lá em João 17, que nós sejamos um. É o que ele diz. Então, as cartas de Paulo, também repetidas vezes, pedem unidade e o fim das divisões. Então, aqui, onde nós nos encontramos, onde nós nos reunimos como igreja, deve ser um lugar para a gente lembrar dessas verdades, que Deus quer o melhor para nós, que o pecado e o fracasso são inevitáveis. A gente gostaria de não pecar, mas infelizmente nós pecamos. Mas o que nós temos certeza é que o perdão está garantido em Cristo Jesus, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa culpa, se fez culpado no nosso lugar, e nos conforta, e nos convida, a partir da sua ressurreição, a vida eterna, a vida abundante, e nos convida a proclamar essa graça a quem ainda não a tem. Embora a gente possa falhar, e mesmo às vezes nos desviarmos do caminho, que às vezes a gente se desvia, mesmo sendo discípulo. Às vezes a gente faz umas paradas erradas, mas acho que sou só eu, né? Graças a Deus. Então vocês orem por mim. O fato é que todos nós em algum momento acabamos nos desviando. Jesus, ele delega a nós a tarefa de proclamar a mensagem da Boa Nova que nos traz ao curso da sua presença novamente. A presença do Espírito Santo que enche o nosso coração e que nos leva a testemunhar, que nos leva a participar desse amor. Nós somos surpreendidos pela graça de Deus em Pentecostes. Nós somos surpreendidos pela graça de Deus todos os dias. Que nós não nos esqueçamos de algo muito importante. Porque às vezes a gente vai se desviando e a gente acha que a mensagem de Boa Nova do Evangelho é só para quem nunca a ouviu. Eu queria lembrar você que ela precisa ser pregada todos os dias. Inclusive para você mesmo. De olhar no espelho e lembrar qual é o Evangelho que a gente segue, e pregar a si mesmo, porque a gente pode realmente se desviar, mas existe uma coisa mais importante do que todas as outras, é Cristo, é o destino da nossa caminhada, é para onde a gente olha. Então, se você olhar para a Bíblia, a gente vê que Deus usou Jacó, com a sua ética nada confiável, Davi com as suas falhas morais, Jeremias com a sua lentidão, Pedro com seus fracassos,
Saulo de Tarso com seu passado abusivo. Fixemos os olhos em Cristo. Ele é o pioneiro. Ele é aquele que aperfeiçoa a nossa fé, que faz a gente caminhar de novo aonde o Espírito Santo diz que nós devemos caminhar. Ele derramou o seu Espírito para aliviar a nossa sede, para que nós possamos sentir um pouquinho daquilo que Ele tem prometido para nós quando Ele voltar na sua plenitude. Enquanto Ele não vem, que a gente possa continuar caminhando, tendo a certeza e a convicção de que essa palavra do Evangelho, derramada pelo Espírito Santo em nós, tem vida, e que ela mata a nossa sede, e que nós somos convidados a levá-la para matar a sede de outras pessoas. Que Deus nos ajude a sermos como os apóstolos em Pentecostes, deixar o nosso medo de lado, deixar as nossas incertezas de lado, as nossas dúvidas, as nossas dores, e falar, e propagar o Evangelho da salvação. Esse é o convite dele para nós, que realmente nós possamos sermos cheios como os apóstolos foram, porque o Espírito Santo agora, como disse a palavra, habita em nós. E Ele diz ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E que Ele nos ajude a sempre lembrar disso, todos os dias, em nome de Jesus.